Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Ciências Bíblicas. É o curso onde nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E nós vamos hoje para a nossa primeira aula do livro do Êxodo. Tenho certeza que você que está participando do curso já foi edificado aí pelas aulas que nós tivemos do livro do Gênesis. Foram 4 aulas. E agora nós vamos entrar no livro do Êxodo, que, diga-se de passagem, é um livro maravilhoso das Escrituras Sagradas para nós estarmos estudando. Pensa num livro abençoado, gente. É o livro do Êxodo. O meu pedido a vocês é que vocês leiam o livro do Êxodo. Aproveitem essa oportunidade para ler o livro do Êxodo, tá bom? Vamos lá ao início da nossa aula de hoje. Vocês devem ter percebido que eu tirei aqueles tópicos que eu anunciava antes do que eu vou falar da aula, parte 1, parte 2, os tópicos. Por quê? Porque quando a gente fica preso a esses tópicos, a gente é obrigado, muitas vezes, a correr com a aula para tentar entregar todos os tópicos que foi prometido para aquela aula. Do jeito que eu fiz agora, eu entreguei toda a apostila para vocês sem os tópicos. Por quê? Porque a gente vai estudando. A gente vai estudando e nessa aula, a gente, no slide que a gente parar, na semana que vem a gente volta dali para frente e assim vai, sem ficar preso a ter que entregar tantos determinados tópicos para mim não ficar correndo com a aula, atropelando a aula, tá bom? Por isso eu fiz assim, desta maneira a partir de agora. Teve pessoas mandando mensagem para mim perguntando sobre a avaliação do livro do Gênesis. Eu disse aos irmãos e vou lembrá-los que a avaliação do livro do Gênesis será enviada no final do Pentateuco. Quando nós terminarmos o Pentateuco, então eu enviarei a avaliação para os irmãos. Sempre que nós começamos a estudar um livro da Bíblia Sagrada, nós precisamos começar pelo nome, pela finalidade do livro, propósito, as divisões do livro. Isso é muito importante. É como você ler um livro e, se você não observar essa parte, é como você ler um livro e não ler o prefácio do livro, e não ler o índice do livro. Você não vai entender a leitura. A mesma coisa é a Bíblia Sagrada. Você precisa conhecer o pano de fundo de cada livro para que você tenha uma melhor compreensão do livro. E isso é muito bom também para aqueles que pregam, que dão ensinamentos, porque nós podemos usar isso na introdução das nossas mensagens. E isso é muito enriquecedor. As pessoas precisam de informações precisas acerca dos livros da Bíblia. Então vamos lá. Começando aqui pelo significado da palavra Êxodo. A palavra Êxodo, pessoal, significa saída. Esta é uma expressão que vem da versão grega. A versão grega deu a este livro este título porque ele narra o grande evento da história de Israel. Qual é o grande evento? A saída do povo de Deus do Egito. Mas é preciso deixar claro aqui aos irmãos que o nome original deste livro no hebraico é este aqui, ó, Helen Shemot, que significa nomes. Mas a versão grega, aqui é o nome original no hebraico, que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, Helen Shemot. Mas a versão grega, que eu já expliquei quando nós começamos o Gênesis, que a versão grega são os 70 judeus lá que aproximadamente na época do imperador Alexandre o Grande, uma época de ascensão do Império Grego, os judeus estavam espalhados em muitos países e províncias que eram dominadas pelos gregos, e uma marca do império que estava no poder era o quê? Era obrigar que todos falassem a língua daquele império. Então os judeus estavam tendo dificuldade com isso. Então esse imperador, ele permitiu que cerca de 72 judeus, eles transliterassem o Antigo Testamento, a Torá, do hebraico para o grego. Esta tradução é chamada de Septuaginta, que vem de 70. Então,
Nesta tradução, o livro do Êxodo recebeu este nome. Este livro que era chamado de Elen Shemot ou de Shemot, nomes, recebeu este nome Êxodo, mas continua sendo uma interpretação fiel, porque é o que o livro trata. Ele trata de um êxodo, de uma saída do povo de Israel lá do Egito. Qual a finalidade do livro do Êxodo? Quando você vai pregar ou ensinar sobre um livro, você precisa ter essas informações para passar para a igreja. Qual a finalidade do livro do Êxodo? A finalidade é colocar Deus na história. Vou explicar isso a vocês. Nas outras dispensações, nós vemos a história de Adão, de Noé, Abraão, Isaque, Jacó. Deus aparecia apenas a homens específicos. Deus não se revelava a um povo. Deus se revelava apenas a homens específicos. Já no Êxodo, Deus entra realmente na história. Ele se revela ao povo. O povo está próximo lá, em uma das passagens do Êxodo, ao Sinai, e eles veem o monte fumegando, eles veem trovões. A Bíblia diz que eles ficam com medo, tamanha glória que eles viram pairar sobre o monte, não com tanta intimidade como Moisés, que subiu o monte. Todo o povo era para ter tido o privilégio, mas eles tiveram medo. Eles também contemplaram as maravilhas de Deus lá no Egito, as pragas que Deus enviou sobre o Egito, que a Bíblia chama de maravilhas de Deus no Egito. Então, você percebe que a maneira de Deus trabalhar no Êxodo, no livro do Êxodo, é diferente da maneira que ele trabalhava com os patriarcas. Ele aparecia e falava apenas com homens específicos. Agora Deus se revela de forma mais clara a este povo. Por isso que nós dizemos que a finalidade do Êxodo é colocar Deus na história. A divisão do livro, ela acontece em 4 partes. Quais são as partes? A saída do povo de Israel do Egito, o recebimento da lei, o tabernáculo e a jornada de Israel por 40 anos no deserto. Claro que esta jornada no deserto, ela é mais detalhada no livro de Números, que, diga-se de passagem, é um livro extraordinário que nós ainda vamos estudar, que narra detalhes dessa jornada de 40 anos no deserto. Mas o livro do Êxodo, ele tem essas 4 partes, e é isto que nós estaremos estudando. Estudaremos a saída do povo do Egito, como se deu os acontecimentos, quais as lições que nós podemos tirar desses acontecimentos, o recebimento da lei. Nós vamos estudar, irmãos, mandamento por mandamento. Vamos estudar tudo sobre o tabernáculo, os pormenores, os detalhes. Esse estudo que nós vamos fazer do Êxodo é um dos mais ricos que você já conheceu na sua vida. E isso enriquece muito a minha vida também, para a glória de Deus, porque eu também aprendo muito com esses estudos e também vamos estudar sobre a jornada de Israel por 40 anos no deserto. É importante, quando nós falamos do livro do Êxodo, também nós observarmos a relação do Êxodo com os demais livros de Moisés. É importante. Eu digo livros de Moisés por quê? Porque lá, desde o Gênesis, na primeira aula, eu já disse a vocês que nós acreditamos, a tradição cristã acredita que Moisés foi o autor do Pentateuco. Só que eu não vou entrar em polêmicas, porque existem muitas polêmicas. Tem aqueles que não acreditam, tem aqueles que acreditam que Moisés escreveu a maior parte, e eu também acredito que uma última parte possa ter sido escrito por Josué, uma vez que não teria como Moisés narrar a sua própria morte. Mas a grande maioria dos estudiosos e a tradição cristã atribuem sim o Pentateuco a Moisés. E o próprio Jesus, quando falava sobre a lei, ele dizia: a lei de Moisés, na lei de Moisés está escrito assim. Então o próprio Jesus reconhece isto. Por isso eu digo
que nós precisamos ver a relação do Êxodo com os demais livros de Moisés. O Êxodo, ele é um elo indispensável que une de forma inseparável o Pentateuco. É como se ele fizesse uma amarração para unir o Pentateuco. Continua a história dos hebreus iniciada em Gênesis, porém, a figura de Moisés é quem domina quase todo o livro do Êxodo. Os assuntos do sistema sacerdotal e da lei de santidade que são iniciados no Êxodo, por sua vez, se desenvolvem no Levítico. Então, olha só, é tão interessante que quando você lê o capítulo 1 do livro do Êxodo, você vê que o capítulo já começa falando daqueles que entraram no Egito com Jacó, e a Bíblia diz que cada um entrou com sua casa. Então ela vai começar a dizer Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, cada um entrou com sua casa. E o versículo de número 5 do capítulo 1, você já deve estar com a sua Bíblia aberta aí, o versículo de número 5 do capítulo 1, vai nos dizer que foram 70 almas. Aí alguém, às vezes, pergunta assim, mas pastor Alexandre, por que a Bíblia diz aí 70 almas, sendo que lá na pregação de Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, ele disse que foram 75 almas. É que se você observar a leitura aqui do livro do Êxodo, o livro vai deixar claro que José estava no Egito. Quando Estevão ele faz a contagem lá e anuncia que 75 almas entraram com Jacó no Egito, ele está contando com José, sua esposa e seus filhos que fazem parte da descendência. A Zenate, ela entra para a família de Jacó. José é contado como família de Jacó e seus 2 filhos também, Manassés e Efraim. Então, por isso, Estevão, lá no Novo Testamento, diz 75 almas, mas aqui diz 70 almas e explica, José estava no Egito. E aí, meus irmãos, nós vamos observar que o livro do Êxodo, ele parece denotar uma continuação do Gênesis. E aí mais na frente ele vai falar do sistema sacerdotal, da lei de santidade e tal, coisas que se desenvolvem, temas que se desenvolvem no Levítico. Também a história da caminhada de Israel para a terra prometida, que, diga-se de passagem, constitui a maior parte do livro de Números. Ela encontra o seu princípio no Êxodo. Finalmente, acha-se em Deuteronômio um eco tanto de Números como de Êxodo. Por isso, o livro do Êxodo se chama o coração do Pentateuco, porque ele faz um elo. O que é o Deuteronômio? É a repetição da lei que está no Êxodo. Todos os livros do Pentateuco estão intimamente ligados ao livro do Êxodo. Por isso ele é conhecido, eu volto a dizer, como o coração do Pentateuco. Agora eu quero falar um pouco com vocês sobre a religião do Egito. A religião do Egito. O Egito era politeísta. O que é uma nação politeísta? É uma nação que adora a vários deuses. Quem não adora vários deuses, ou adora um Deus só, é chamado de monoteísta. Por exemplo, Abraão era monoteísta, Noé monoteísta, os patriarcas Jacó e até mesmo Moisés, monoteístas, porque só adoram a um Deus, servem a um Deus. Já o politeísta, ele presta culto a vários deuses. E o Egito, eles prestavam culto a vários deuses, às forças da natureza, tais como sol, lua, rio, Nilo, e também a certos animais e aves. Eles deificavam os animais como touro, gato, crocodilo, rã, serpente. Tudo isso, irmãos, era Deus lá para o povo do Egito. Por seu turno, cada deus tinha uma função. É importante nós observarmos isto, por quê? Porque quando nós estivermos estudando sobre as pragas, vocês vão ver que cada praga
era um golpe contra um deus do Egito. Cada praga que Deus mandou é Deus dando um golpe em um deus do Egito, mostrando para eles que ele é superior àqueles deuses que eles tinham, que eles adoravam e que eles cultuavam no Egito. Então, os egípcios, por exemplo, eles atribuíam aos deuses esses deuses aqui, irmãos, desculpe, tá? É com D minúsculo, atribuíam aos deuses a fertilidade da terra e dos animais, a vitória ou a derrota numa guerra, as enchentes no rio Nilo, tudo o que acontecia eles atribuíam aos deuses. Alguns deuses foram levados à proeminência nacional por meio de decretos de Estado, porque tinham os deuses que eram considerados deuses de determinadas províncias, estados, determinados lugares, e tinham os deuses nacionais. Alguns desses deuses foram, por meio de decretos da época, levados a uma proeminência nacional, ou seja, se tornaram deuses nacionais. E nós vamos citar alguns aqui. Por exemplo, o deus Horus, que era uma imagem com uma cabeça de um falcão, foi constituído como deus do Estado, já nos albores da história egípcia. A quinta dinastia apoiava o culto ao deus solar Ra, o deus Ra, cujo centro da adoração foi Heliópolis. E Amon, por pouco, foi constituído deus nacional durante o Reino Médio e o Reino Novo. Para esta divindade foram construídos magníficos templos em Karnak e Luxor. Todavia, em regra geral, o povo não prestava culto aos deuses nacionais. Pelo contrário, eles adoravam as divindades locais. Cada local, cada região tinha as suas divindades que eles adoravam. Eles também costumavam adorar um deus chamado Osíris. E eles acreditavam na imortalidade. Então, eles adoravam esse deus Osíris, que simbolizava a esperança. Ou seja, eles acreditavam, por isso mesmo que eles embalsamavam o corpo das pessoas, né? Porque eles acreditavam na imortalidade e a esperança da imortalidade deles era colocado neste deus Osíris. Se uma pessoa levava uma vida boa, essa era a crença deles, essa pessoa podia ressuscitar. Mas primeiro teria que ser julgada pelo tribunal do mundo subterrâneo. Os sacerdotes embalsamavam por um processo complicado os cadáveres de personagens, de pessoas endinheiradas, com a esperança de que voltassem a viver no futuro. Assim foi o ambiente na qual viveram os hebreus durante o período de mais de 400 anos. Mais de 400 anos. E é importante lembrar a vocês que toda a libertação do povo de Israel, lá do Egito, é o cumprimento de algo que Deus tinha falado a Abraão. Isso é maravilhoso. Eu peço que você agora abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15. Deus já tinha dito a Abraão que tudo isso ia acontecer. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 15, por gentileza. Olha o que está escrito no versículo de número 13 e 14. Capítulo 15 do Gênesis, versículo 13 e 14. Então disse a Abrão, ainda era Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ás e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda. Olha só, irmão, que coisa tremenda. Deus dizendo para Abraão tudo o que ia acontecer, que eles seriam afligidos. Deus fala os pormenores, fala até os anos que eles ficariam lá, e depois diz que aqueles que
subjugasse, que oprimissem o seu povo, eles também seriam julgados por causa da servidão que imporiam sobre o povo de Deus. E então ele diz que o povo de Deus sairia de lá com grande fazenda, como aconteceu, como nós vamos ver mais na frente. Israel saiu com grande fazenda de lá do Egito, ok? Então, vamos ver aqui que essa parte também é muito importante. Qual é o propósito e a mensagem do livro do Êxodo? Qual é o propósito? O livro do Êxodo, ele relata como a família escolhida veio a ser uma nação. Registra os dois acontecimentos da história de Israel. Os dois, diga-se de passagem, os dois grandes acontecimentos. O livramento do Egito e a entrega do pacto da lei no Sinai. Deus estava agora trabalhando para cumprir a promessa que ele fez a Abraão de que o povo que viria dele seria uma grande nação. Até então, o povo de Israel ele se torna um povo muito numeroso no Egito, mas não tinha como ser nação, porque para ser uma nação tem que ter território. Para ser uma grande nação, teria que ter leis. Então, Deus, ele tira o seu povo do Egito e ele dá ao seu povo um território, ele dá ao seu povo leis. Para quê? Para que este povo não fosse apenas um povo muito numeroso, mas sim uma grande nação. Então, o livramento do Egito, olha aqui, ele possibilitava o nascimento da nação. O pacto da lei modelava o caráter da nação, a fim de que fosse um povo santo. Porque Deus também não queria que eles se tornassem uma grande nação, mas uma nação pecadora, uma nação ímpia, uma nação desviada. Não. Deus queria um povo que fosse uma grande nação, mas que tivesse um caráter santo. Por isso Deus entrega a lei. O Êxodo é um livro de redenção. Isso aqui você precisa ler depois, com mais calma, o seu slide, se preciso for assistir mais de uma vez a aula, para você memorizar essas frases importantes. O Êxodo é um livro de redenção. O Redentor Jeová somente livra o seu povo da servidão egípcia mediante o seu poder manifesto nas pragas. Mas ele também redime pelo sangue. Ele não somente faz isso, mas ele redime por seu sangue simbolizado no Cordeiro Pascual. Então, Deus livra o povo da servidão, ele é um Deus que liberta o seu povo da servidão, mas ele também redime esse povo com o sangue do Cordeiro Pascal. Então você percebe que a obra de Deus é completa. À medida que ele faz isso, aí nós temos ali também, a lei revela que ele é santo e o tabernáculo revela que ele é acessível mediante sacrifício aceitável. Então ele é um Deus que resgata o homem do pecado, porque o Egito aqui é uma representação do mundo, agora estou trazendo para os nossos dias. Preste atenção, estou trazendo para os nossos dias. O Egito é um tipo legal do mundo. Deus resgata o homem do mundo, ele não só resgata, mas ele redime esse homem dos seus pecados, ele dá a este homem a lei que é a palavra, ele dá a este homem a lei que é a palavra, e ele também dá a este homem o quê? O direito de culto. Ele dá a este homem o direito de chegar a ele. Ele se torna acessível no Antigo Testamento mediante o sistema sacrificial. Hoje, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício que nos torna acessível a Deus. Ele ofereceu o sacrifício que nos tornou acessível a Deus. Então, é evidente o paralelo entre o livramento dos escravos israelitas e um maior êxodo espiritual efetuado pela obra e pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós dizemos que o livro do Êxodo é um livro de redenção,
porque ele revela uma redenção e, como todo o Antigo Testamento, ele aponta para um êxodo espiritual futuro. Ele aponta para uma obra de redenção que aconteceria no futuro. Por isso, ele é um livro de redenção. O Egito vem a ser um símbolo do mundo pecaminoso. Observe, irmãos, que eu não estou falando só da história. Eu estou ensinando você a interpretar as alegorias e as simbologias e as tipologias do livro do Êxodo. O Egito é o símbolo do mundo pecaminoso. Os egípcios, símbolo de pecadores escravizados. Moisés é o símbolo ou o tipo legal de um redentor divino que livra seu povo mediante poder e sangue e conduz à terra prometida. É uma tipologia, estou falando de simbolismo, de tipologia. Isso é muito importante você entender. O conteúdo do livro é representado por meio de 3 montanhas altas e um vale. Na história hebraica, as montanhas são o livramento do Egito, estamos falando da montanha, do ponto alto, a outorga da lei, a revelação do plano do tabernáculo. E qual é o vale sombrio? É o episódio do bezerro de ouro. O livro do Êxodo é um livro de ascensão. É um livro que mostra Deus resgatando e Deus levando o seu povo a uma exaltação. A revelação do tabernáculo. Isso é tremendo, porque se lá no Êxodo, lá no Éden, o homem é expulso da presença de Deus, agora Deus dá ao homem o direito de trazer Deus à presença do homem através do tabernáculo. Trazer a presença de Deus até o homem. Só que no meio desse monte alto tem um vale sombrio, que é o episódio do bezerro de ouro, que nós vamos ainda estudar sobre isso mais na frente, que é um vale, é uma coisa triste, porque Deus resgata, isso acontece hoje, agora eu vou trazer para os dias de hoje. Deus resgata, Deus abençoa, Deus dá ao homem o direito de desfrutar da sua presença e muitas vezes, na nossa falha humana, nós, ao invés de nos apegarmos mais a Deus, ficamos tentando construir nossos bezerros de ouro. E isso é muito triste. Mas nós vamos estudar mais detalhadamente sobre isso mais na frente. Por que o Senhor permitiu que o povo fosse tão cruelmente oprimido lá no Egito? Você já parou para se perguntar? Por que Deus permitiu que o povo ficasse tanto tempo sendo oprimido no Egito? E por que Deus permitiu uma opressão tão cruel sobre a vida desse povo? Porque eu não sei se vocês já leram, a minha recomendação é sempre antes para que leia o livro que nós vamos estudar, mas eu, particularmente, eu li aqui várias vezes e li agora essa semana de novo e relembrei aqui a história, onde o faraó, que a Bíblia diz que ele se levanta lá, um novo rei no Egito, ele foi quem disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com eles. Estou lendo o capítulo 1, versículo 10. Esse sabiamente aqui é astúcia, tá? Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós. Então, o que ele faz? Ele chama os seus maiorais de tributos e pede para colocar tributos mais altos sobre os israelitas e afligi-los com cargas pesadíssimas. Então foi uma opressão terrível, mas por que Deus permitiu? Para que nascesse neles o desejo de sair do Egito. É bem provável que os israelitas estivessem tão contentes em Gósen, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para os irmãos por que eles habitavam em Gósen. Foi uma terra que, na época que Jacó veio com seus filhos fugindo da fome para o Egito, quando José era governador,
o faraó disse a José que entregasse a terra de Gósen, um pedaço de um território do Egito, uma cidade, para que Jacó e sua família pudessem morar, aquelas 70 pessoas. E ali eles prosperaram, cresceram, se multiplicaram. Mas por que a terra de Gósen? Porque o povo hebreu era um povo que trabalhava com pastorio de animais, de ovelhas, de animais. E o Egito, eles tinham isto como uma abominação. O Egito não trabalhava com pastoreio. Eles trabalhavam com plantios e tal, mas não trabalhavam com pastoreio. Então, eles cederam esta terra separada para que Jacó e a sua família pudessem fazer aquilo que eles já faziam para sobreviver. Porque uma das coisas que a gente vai ver ao longo da história é que o Egito, ele teve, em alguns momentos na história, papel de proeminência, não só de hostilidade, mas de acolher, como acolheu Jacó, como acolheu Jesus, quando o pai e a mãe de Jesus fogem para o Egito, porque o Herodes havia mandado matar as crianças. Então, o Egito, eles tiveram momentos que acolheram pessoas que estavam precisando, e nesse caso aqui, acolheram Jacó na terra de Gósen. E é bem provável que, com o passar do tempo, eles estivessem tão contentes, tão confortáveis em Gósen, que se houvessem esquecido do concerto abraâmico pelo qual Deus havia prometido a terra de Canaã. Além disso, alguns israelitas, apesar de viverem em Gósen, separados dos egípcios, começaram a praticar a idolatria. Então, o que aconteceu? O Egito estava em uma decadência espiritual muito grande por causa da idolatria, e isto é o que converte o Egito em um símbolo do mundo, e os israelitas, eles chegam em algum momento a representar o homem não regenerado, pelo fato de estarem aderindo às práticas dos egípcios, como fizeram mais na frente, na época dos juízes. Quem é que não sabe que na época dos juízes, Deus mandou expulsar os cananeus da terra e eles se avizinharam aos cananeus, deram pequenos territórios, começaram com amizade e daqui a pouco estavam adorando os deuses cananeus. Então, nesta época aqui, foi preciso algo drástico para sacudi-los, a fim de que eles desejassem retornar para a terra prometida. E aí o que Deus fez? Deus permitiu a opressão. Não obstante a tudo isso, Deus frustra os planos de Faraó. Quanto mais os egípcios oprimem aos hebreus, tanto mais eles se multiplicam e crescem. Será que isso lembra alguma coisa? Será que até hoje é assim? Quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce? Pois é. Então, olha só que interessante. A tentativa de exterminar os hebreus, matando os recém-nascidos do sexo masculino, faz-nos lembrar a matança dos meninos em Belém, lá em Mateus capítulo 2, onde a mãe de Jesus e o pai de Jesus precisam fugir para o Egito. E neste episódio aqui, a mãe de Moisés é que esconde o menino até o dia que coloca em uma pequena arca de betume e coloca entre os juncos lá à beira do rio, que nós vamos chegar nessa parte ainda. Foi intento de Satanás frustrar os planos de Deus de proporcionar um libertador. Satanás sabia, irmão, o que Deus tinha falado para Abraão. Satanás sabia da promessa de Deus para esse povo. Então ele tenta frustrar os planos de Deus. Mas ele não consegue. Pelo contrário, é Deus que frustra os planos de Faraó. Os egípcios pouparam a vida das meninas, pensando que elas se casariam com egípcios e assim perderiam a sua identidade racial. Que esse era o propósito. Quando ele manda matar os meninos e deixar as meninas vivas, o propósito era esse. Vamos fazer esse povo perder a sua identidade racial. Um povo sem identidade jamais vai
lutar por um ideal. Eles vão aceitar aquilo que alguém impor para eles, porque eles não têm identidade. Mas, apesar da situação ter se tornado grave, Deus, você conhece o texto, Deus coloca um temor no coração das parteiras, e as parteiras de Faraó não cumprem a ordenança de Faraó de matar as crianças. Mas a situação foi se agravando, e para sobreviver como raça, este povo precisava de um libertador. E aí Deus levanta quem? Um homem chamado Moisés. Gente, essa parte aqui é muito interessante. Moisés é uma figura que, junto a Abraão e Davi, constitui os 3 maiores personagens do Antigo Testamento. O dia que alguém lhe perguntar, responda sem medo de errar. Quais são os 3 maiores personagens do Antigo Testamento? Abraão, Moisés e Davi. Moisés, meus irmãos, ele foi libertador, dirigente, mediador, legislador, profeta e, sobretudo, um grande homem de Deus, um homem de caráter, um homem de bom testemunho. Moisés, também é válido lembrar isso aos irmãos, que Moisés é o personagem referido em maior número de livros da Bíblia. Quando você olha os livros da Bíblia, nenhum outro personagem é tão mencionado nos livros da Bíblia como Moisés. Seu nome aparece em 31 livros do volume sagrado e 874 vezes aparece o nome de Moisés na Bíblia. Que coisa interessante. Um historiador judeu chamado César Cantu disse que Moisés foi o maior homem que a humanidade já conheceu. Claro que este historiador judeu, ele não mencionou Jesus, por quê? Porque o judeu ainda espera um Messias. Se essa expressão vier da gente, nós que somos cristãos, nós que somos cristãos, sabemos que acima de Moisés, teve um que foi 100% Deus e 100% homem, e que habitou esta terra, e que foi o maior homem que a humanidade já conheceu, que é Jesus. Mas os judeus reconhecem Moisés como o maior homem que a história, que a humanidade já conheceu. Ele é chamado na Bíblia, em Êxodo 14, versículo 31, de servo do Senhor. Eu acho linda essa expressão. Servo do Senhor. Quando Deus vai falar também com Josué em capítulo 1, ele diz, meu servo Moisés é morto. Já estava morto, mas Deus ainda chamava de meu servo. A Bíblia diz também em Números 12 que ele foi fiel em toda a sua casa e confirma isso em Hebreus 3:5. Homem de Deus também ele é chamado na Bíblia em Deuteronômio 33. Profeta que não teve igual, Deuteronômio 34:10. O escolhido de Deus, Salmo 106, e outros títulos na Bíblia que depois você pode ver essas referências e buscar também outras referências acerca de Moisés. Como tipo de Cristo, isso aqui é muito interessante também, por isso que eu digo, pessoal, é bom vocês que estudam usar o que vocês estão aprendendo nas aulas, nas suas pregações. Nós tivemos uma festividade na nossa igreja, e o irmão Washington, ele pregou no encerramento da festividade, e eu percebi que em algum momento da mensagem dele, em vários momentos, ele usou o que ele está aprendendo no curso Ciências Bíblicas. Por exemplo, eu não sei se ele já tinha tido acesso a esse slide, provavelmente já, mas ele usou aqui, esta parte aqui, falando sobre Moisés como um tipo legal de Cristo. É uma tipologia. É alguém que você consegue ver os pontos e ver que ele é uma tipologia que faz lembrar aquela pessoa, aquele determinado acontecimento. Então, olha só, Moisés, ele foi ameaçado de morte e preservado por Deus. Jesus também foi ameaçado de morte
e preservado por Deus, porque o anjo aparece para José e diz: vai para o Egito. E ele foge com o menino para o menino morrer. Moisés dominou a água do mar. A Bíblia diz que ele estende o cajado quando Deus manda e um forte vento oriental sopra e abre a água do mar. Jesus também dominou as águas do mar. Moisés alimentou uma multidão. Êxodo capítulo 16, ele diz para o povo: olha, Deus está mandando maná, comam o maná. Jesus também alimentou uma multidão. Teve seu rosto iluminado. A Bíblia diz que quando Moisés desce do Monte Sinai, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o seu rosto brilhava muito. Jesus também, no Monte da Transfiguração, quando estava lá com ele, Pedro, Tiago e João, ele tem o seu rosto e o seu corpo transfigurado no Monte da Transfiguração. Os irmãos de Moisés estiveram contra ele, Números 12. Vocês devem estar lembrados da conspiração. Jesus, João capítulo 7, a Bíblia diz que os irmãos dele não criam nele. Moisés intercedeu pelo povo. Jesus também intercedeu pelo povo. Moisés esteve a sós com Deus 40 dias em jejum. Jesus também. Pulei um aqui. Escolheu 70 auxiliares. Jesus também escolheu 70 discípulos. Começou com 12, depois mais 70. Andava com 12 tribos. Jesus com 12 apóstolos. Apareceu depois da morte, lá no Monte da Transfiguração. Jesus também apareceu depois da morte. Então, por isso, para muitos estudiosos, Moisés é um tipo legal de Cristo. E ainda tem outros, viu, gente? Tem outras coisas que não estão aí, mas que você pode depois fazer aí uma comparação. Moisés narra o começo de sua história com tanta simplicidade e modesta, que nem mesmo menciona o nome dos seus pais. Lá está escrito: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da tribo de Levi, mas não menciona o nome dos pais. Contudo, seus pais encontram-se entre os grandes heróis da fé enumerados no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Isto é que é maravilhoso, porque a Bíblia diz lá que pela fé eles interpretaram a formosura do menino como um sinal do favor divino e do seu destino extraordinário. O pai e a mãe de Moisés, como israelitas que eram, conhecedores da história oral, conhecedores da promessa abraâmica, quando olhavam para Moisés, eles diziam, ao ver a formosura de Moisés, eles diziam: essa criança tem um destino extraordinário. Esse menino é o escolhido de Deus para o cumprimento da promessa. Então, e por causa disto, eles arriscaram suas vidas para salvar o menino Moisés. Mas o mais interessante não é o que os pais fizeram. O mais interessante, gente, é o que Deus fez. O que Deus fez, como Deus preparou Moisés para ser um líder e um libertador do seu povo. Escuta bem, eu quero chamar a atenção de vocês para isso. A Bíblia mostra que desde o nascimento de Moisés, cada detalhe é Deus trabalhando para realizar o projeto, o propósito dele, de usar Moisés para ser o libertador do seu povo. Eu acho extraordinária, irmãos, essa história do menino que é colocado em uma pequena arca de betume, no meio dos juncos, e a Miriam, a irmã do menino, fica lá olhando. E quando a serva da filha de Faraó encontra, que apresenta a criança e reconhece que é filha das hebreias, e a filha de Faraó, a Miriam vem e diz: olha, eu posso arrumar uma ama que cuide dessa criança. E aí eu vejo a mãe da criança recebendo a criança para cuidar e ainda ser paga para cuidar do próprio filho, do filho que o plano de Satanás era matar. Deus olha e diz: vai ser criado pela mãe e a mãe ainda vai ganhar salário para criar. Olha como Deus frustra os planos do inimigo aqui, irmão, nesse momento. Que coisa tremenda.
Então, desde o nascimento do menino, a gente vê Deus operando nos mínimos detalhes para cumprir o que ele tinha para fazer na vida do povo de Israel através de Moisés. Então, olha só, a mão de Deus, ela evidencia-se passo a passo. Primeiro, Moisés foi criado num lar piedoso durante os primeiros 5 ou 7 anos da sua vida, e assim aprendeu a ter não somente fé em Deus, mas simpatia e amor pelo seu povo oprimido. Moisés foi necessário, Deus projetou isso, que ele fosse criado até uma certa idade na casa dos pais, primeiro, para aprender a fé hebraica, a fé monoteísta, a fé em Deus, mas também para ter simpatia pelo seu povo oprimido, o povo que estava sendo escravizado no Egito. Então, ele, depois disto, é entregado à filha de Faraó. E aí ele foi educado no palácio do Egito. Providência divina também. Ele recebeu a melhor educação que o maior e mais culto império da época oferecia. Isto significa dizer que Moisés estudou nas melhores escolas que existia na época. A permanência no palácio não somente contribuiu para fazer o poderoso em palavras e obras, como está em Atos 7:22, mas também o livrou do espírito covarde e servil de um escravo. Ele era um judeu, um israelita, mas ele não tinha aquele espírito covarde e servil de um escravo que tinha o povo israelita. Não. Ele não tinha por quê? Porque ele foi criado dentro do palácio de Faraó. Então, até nisso Deus teve propósito, para que ele fosse educado na casa dos pais acerca da fé, mas também recebesse a educação do Egito e não tivesse o espírito covarde e servil de um escravo. Porque Deus não queria entregar a terra para escravos. Deus tinha uma terra para entregar para príncipes. Adquiriu experiência no deserto. Como pastor, Moisés aprendeu muitas lições que o ajudaria a governar com paciência e humildade os hebreus. Pois como as ovelhas eram embrutecidos, indefesos e não sabiam cuidar de si mesmos. Gente, eu costumo dizer o seguinte, que no Egito Moisés aprendeu tudo, Deus levou Moisés para o deserto para ensinar que ele não sabia nada. Preste atenção, isto não significa que Moisés devesse desprezar o que aprendeu no Egito, não. Mas Deus queria ensinar a Moisés que o aprendizado que Moisés ia ter com ele no deserto era muito superior. Lá no Egito você pode ter aprendido línguas. Lá no Egito você pode ter adquirido diplomas. Lá no Egito você pode ser considerado intelectual e culto. Aqui eu vou ensinar para você o que é superior a tudo que você aprendeu no Egito. Deserto é escola de Deus. Foi uma escola de Deus na vida de Moisés. Então, ele também conheceu o deserto através da qual guiaria Israel pela peregrinação de 40 anos. Moisés conhecia o deserto. Além disso, teve comunhão com Deus. Deus levou Moisés para o deserto para tratar com ele e chegou a conhecê-lo pessoalmente. E ali ele aprendeu a confiar em Deus e não na sua força. Porque quando ele mata o egípcio lá, ele está confiando na sua força. Mas agora no deserto, ele aprende a confiar na força de Deus. Apesar de mostrar uma certa insegurança quando Deus o chama, mas ele aprende a confiar em Deus. Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui. A semana que vem a gente vai continuar desta parte aqui, ó, as 4 recusas com que Moisés respondeu a Deus. Tá bom? Tenha um pouco de paciência comigo.
Eu quero dizer para vocês que nós ainda temos muito que aprender nessas nossas aulas. Mas eu também não vou ficar atropelando as coisas, entregando tudo de uma vez, não. Faz igual o boi. O boi, ele come, depois ele vai remoer o que ele comeu. Então, remoia essa semana o capítulo 1, o capítulo 2. Se você puder, faça isso. Releia os trechos que nós estudamos, que é uma maneira de você memorizar. Use nas suas pregações, nos seus estudos. E o mais importante de tudo, leia a Bíblia. Leia o livro do Êxodo. Se você ler um capítulo ou 2 por dia, imagine a semana que vem, segunda-feira, como você vai estar mais inteirado deste livro. Talvez você já leu, mas você precisa relembrar. Então, faça isso, tá bom? Por favor. E segunda-feira que vem nós temos um encontro marcado na segunda aula, que ela vai ficar cada vez mais maravilhosa, viu? Vai ficar muito maravilhosa quando nós chegarmos no tabernáculo. Nós ainda estamos, saindo rumo ao Sinai e depois nós vamos, ainda tem a travessia do Mar Vermelho e tal, mas nós vamos chegar no tabernáculo. Aí você vai ver que o negócio vai ser forte mesmo durante essas aulas aí, tá bom? Então fique ligado sempre, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima aula.